Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast aqui da AMPSE. Eu sou Marina Toscano, psiquiatra, venho sempre trazendo um convidado especial ou uma convidada especial. E hoje, quem está aqui comigo? Fabrícia Signorelli, uma das psiquiatras que eu mais adoro e confio e que fala muito bem sobre transtornos do neurodesenvolvimento. Adoro. Seja muito bem-vinda novamente aqui ao nosso podcast, Fabrícia. Obrigada, Marina. Obrigada a todos. Sempre um prazer te receber. E hoje eu vou te deixar em várias saias justas. Vamos lá. Vamos lá, porque hoje a gente vai falar de neurodesenvolvimento, mas quando isso chega lá no adulto. Porque falar de criança, ok, a gente está ali, né, no dia a dia, mas como é que funciona isso? Como que esses transtornos do neurodesenvolvimento, eles vão caminhando para a idade adulta? Eles continuam, eles permanecem? Como que é isso? Então, isso é muito importante, né? Então, temos vários tipos de cenário. Por exemplo, o transtorno do espectro autista. De fato, uma criança que nasce, né, com as questões do autismo e dependendo da apresentação clínica, isso vai ser mais precocemente identificado ou não, por exemplo, às vezes casos mais leves. Aonde que isso vai começar a aparecer um pouquinho mais? Quando a criança começa a falhar um pouco mais na cognição social. Isso demora um pouco mais. Você não espera que uma criança de 4 anos tenha todas as habilidades de cognição social desenvolvida. Mas aí a criança já, no meio do Fundamental 1, os pais começam a perceber. Ela é um pouco mais imatura, ela não entende a brincadeira, estão fazendo ela de bobo, né? Então, todos os transtornos de neurodesenvolvimento, eles podem se apresentar, e é o que caracteriza, né? O transtorno do neurodesenvolvimento, para ser transtorno do neurodesenvolvimento, ele tem que começar na infância. Lá na infância. E nos Só que a criança cresce, né? Exatamente, a criança cresce. O que acontece? Uma vez, de fato, um diagnóstico correto de autismo, vai ser um adulto com autismo. O que muda é que ele, submetido a várias intervenções ao longo da vida, ou mesmo o próprio enfrentamento ao longo da vida, ele pode melhorar as habilidades, porque ele desenvolveu estratégias ou aprendeu habilidades sociais. Né? Agora, o que acontece com o TDAH? O TDAH, por exemplo, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um pouco diferente. Do ponto Começa de vista, lá na infância também. Começa por na definição, infância, certo? Por definição. E do ponto de vista neurobiológico, né, existem várias áreas cerebrais envolvidas, mas principalmente o córtex pré-frontal. Então, existe uma maturidade, né, um atraso da maturação do córtex pré-frontal e também um déficit principalmente de dopamina e noradrenalina nessa região, né? Isso, ao longo dos anos, essa maturação pode melhorar. Então, o que a literatura fala? 60%, entre 55% e 66%, mas existem estudos de prevalência que mostram mais por quê. Estudo de prevalência depende muito da metodologia do estudo. Então, sempre que a gente pensar em estudo de prevalência, vai ter uma variação. Mas, em média, 50% a 60% dos adultos, das crianças com TDAH, vão ser adultos com TDAH. Né? E alguns deles deixam de ser TDAH? Então, sim, 60%. Totalmente. O que a literatura fala é que pode ter uma remissão completa. Tá. Né? O que acontece? Existem alguns sinais que são mais fatores de risco para esse TDAH permanecer até a vida adulta. A apresentação clínica, então a gravidade da apresentação clínica durante a infância, as adversidades psicossociais, por exemplo, uma criança que tem a possibilidade de um diagnóstico precoce, o uso da intervenção farmacológica, terapia cognitiva comportamental, treino de função executiva, né? Então, são fatores que podem minimizar o risco da evolução para esse TDAH na vida adulta, mas assim, então, as adversidades psicossociais, as comorbidades psiquiátricas, que isso é muito comum, tanto no TDAH, no TEA, né, o não diagnóstico na infância aumenta, e até a presença de diagnóstico, muito mais o risco do desenvolvimento de comorbidades psiquiátricas ao longo dos anos. Então, esses fatores são fatores de risco para esse criança, adolescente virar um adulto com TDAH. Né? O que acontece ao longo da trajetória do TDAH é que a apresentação clínica vai mudando. Então, quando a gente pensa em uma criança na primeira infância, o prejuízo maior, e muitas crianças já chegam na primeira infância para avaliação, é a falha do controle inibitório. Sim, são aquelas crianças muito agitadas, Exatamente. Que não conseguem ficar sentada na carteira, que atrapalham, que cutucam o coleguinha. São essas crianças Exato. que normalmente chegam pra gente, certo? Exatamente. Aí, no Fundamental 1, ainda apresenta essa sintomatologia mais hiperativa, então não para na carteira, levanta, termina a lição antes, faz lição de qualquer jeito, faz pergunta antes da professora finalizar. Existe uma tendência da sintomatologia na adolescência passar por mais um subtipo desatento, né? Então, deixa de ser aquela agitação toda para ficar mais
desatenta, sem foco, desorganizada, com dificuldade de planejamento, perde as coisas. Não que não existam adolescentes e até adultos com TDAH que relatam claramente no consultório. Então, hoje, dos meus pacientes adultos, sem sombra de dúvidas, uns 80% dos meus adultos são TDAH. A grande... TDAH de desatenção, você fala subtipo de desatento. Até com sintomas de hiperatividade. Então, eu atendo TDAHs no adulto que são extremamente impulsivos. Né? Então, às vezes tem essa coisa de comportamentos compulsivos, né? Então, uma coisa que é muito comum, você atender, às vezes, né, o psicólogo de adulto, o psiquiatra de adulto, que às vezes atende pacientes com qualquer tipo de queixa de compulsão alimentar, compulsão por compras. É importante avaliar se isso não é um TDAH. Tá, ser só aquela questão de você não ter o controle, né, da inibição ali e fazer sem pensar, né? Que é muita característica do TDAH. Sim, vai e faz, né? Exatamente. Depois vê a consequência. Então, tem muito adulto, às vezes a ideia é que o adulto é só aquele adulto que tem dificuldade de planejar, se perde na reunião, perde prazo para entrega, mas existe a apresentação clínica do adulto, que é aquele adulto que relata que na reunião ele está batucando o pé embaixo da cadeira, ele fica mexendo a mão, ele está interrompendo o colega, né? Ele é impulsivo, bebe compulsivamente, compra compulsivamente. Corre de carro. Exatamente. Toma um monte de multa. Paga boleto 2 vezes, esquece de pagar o outro. Parece que alguém está se identificando um pouco esse assunto. Você quer conversar sobre isso agora ou depois a gente conversa? Não, depois eu vou lá no seu consultório. Depois a gente só vai subir um andar e a gente conversa sobre isso. Legal. Bom, já que a gente está falando dessas características, o que a gente pode ficar atento? Então, o profissional da psicologia, que muitas vezes é a porta de entrada de alguém para a saúde mental, o que ele tem que estar atento num adulto para ele falar, talvez esse adulto aqui que chegou com depressão, ou chegou com queixas de ansiedade, talvez ele também tenha TDAH, porque a gente sabe que a comorbidade é regra. É quase regra, não é exceção, então, exato. O que o profissional de saúde mental tem que estar atento? Quais características ou quais falas do paciente que ele pode levantar aquela bandeirinha vermelha assim e ficar atento, Fabrícia? Eu acho que para o TDAH, né, no adulto é muito importante a performance profissional, né? Então, muitas vezes é aquele adulto que vai recorrente contando ao longo da trajetória profissional essas falhas mesmo, né? No sentido de eu não cumpro prazos, eu fico muito frustrado porque meus feedbacks são negativos com relação ao meu resultado, né? Então eu cometo erros, né? Que eu vou, claro que daí a gente vai o psicólogo, quando ele começa a ter a suspeita, ele vai meio que direcionando um pouco algumas perguntas, Sim. né? Mas na fala mesmo, às vezes, de fracassos recorrentes com relação ao desempenho profissional, trocas de emprego. É verdade isso, Fabrícia, que quem tem TDAH não permanece muito tempo em empregos, assim? A gente vê isso, de fato, nos estudos? Tem uma porcentagem, sim, mas a gente não pode desconsiderar que existem perfis de TDAH que são extremamente funcionais. Sem dúvida. Né? Então, que conseguem ali dentro do foco de interesse profissional fazer um hiperfoco e gastam toda a sua energia. Mas o que acontece? São aqueles que daí a família vem, a esposa vem na consulta e fala, em casa não faz nada. Né? Esquece de pagar a conta, não troca uma lâmpada. Então, como se tudo que ele tivesse de condição ali de função executiva, ele focasse. Canaliza para o trabalho e tchau. O trabalho não sobra para mais nada, né? Não sobra para mais nada. A esposa vem feliz, né? Vem bem revoltada, bem brava, assim, né? E a gente tem que explicar que é do TDAH, mas no trabalho, ainda bem, né? Pior. No ele faz. Eu falo, eu podia ser pior, né? Imagina se nem no trabalho funcionasse, porque às vezes, infelizmente, tem paciente que o TDAH traz muito prejuízo, né? Então, no trabalho, no ambiente familiar. Então, assim, TDAH tem muitos prejuízos do ponto de vista social. É isso que é importante ter em mente, né? A gente quer a ideia que é só criança impulsiva e hiperativa. E claro que mais, né? Ou até o adulto, porque é o adulto sem filtro, né? Então, é o adulto ou o adolescente que é o que fala, né? Sem pensar, interrompe. Então, fica inadequado num ambiente social, né? E será que eu tenho isso? A gente combinou de conversar sobre isso depois, Marina. Você tá vendo? Interromper, segunda vez, não. Então, mas assim, os psicólogos que estão escutando essa nossa conversa, de repente, se quiserem mandar no privado para Marina. Eles já me conhecem, tá? Eles sabem que eu não tenho muito eles filtro. Já não, vocês sabem. Já sabem alguma coisa sobre você. Vocês podem me Eu ajudar, tenho certeza que eles ficam me analisando. Eu devo receber uns bilhetinhos assim. Mas bom, enfim, vamos lá. Então, mas vocês estão atentos, né, colegas? Mas vamos lá. Olha lá, você fez eu me perder, Marina. Eu não tenho TDAH, olha o que ela tá fazendo. Como não tem TDAH? Se perdeu aí?
Você tá tumultuando, Marina. Desculpa. Então, é esse comportamento social que eu estava citando, exatamente isso. Então, interrompe o outro quando tá falando, aí o outro perde a linha de raciocínio. Foi mal, Fabrício. Mas mesmo o TDAH, o adulto desatento, é muito recorrente essa fala aqui no consultório, né? Quando eu vou sair com um grupo de amigos que eu não estou tão familiarizada, eu prefiro não falar porque eu tenho medo de falar besteira. Então, o impacto do TDAH ao longo da vida traz muito prejuízo para a autoestima, insegurança. Né? Por isso que você mencionou a questão da comorbidade. Né? Porque imagina você crescer com dificuldades que você percebe que você dá bola fora, que você fala coisa a hora que não é para falar, que você não pegou uma pista ali do ambiente social e faz um comentário completamente inadequado, ou tá todo mundo falando, você tá ali disperso e fala uma coisa que não tem nada a ver com o contexto. E outra coisa também, o fracasso muitas vezes acadêmico, né? Que eu observo o fracasso acadêmico porque não conseguia progredir na escola, repetência, professor, às vezes, tem muitos professores às vezes que chegam a falar coisas muito inadequadas para os alunos, como se fosse preguiça, ou como se a criança fosse, né, desprovida de inteligência. A gente escuta, infelizmente, esse tipo de coisa, porque não tem a sensibilidade de ver que tem algo ali. E aí esse adulto cresce com uma autoestima de incapacidade mesmo. Eu sou incapaz de estudar, eu sou incapaz de ler. Sim, com certeza. O impacto na autoestima, ele é muito grande e às vezes não fica restrito só à questão, eu sou incapaz profissionalmente. Afeta a autoestima como um todo, da mulher, do homem, né? Então é muito complicado essa questão, né? E a criança às vezes já cresce não só com essa percepção dos pais, porque existem crianças com TDAH e existem fatores que falam a favor. Por exemplo, uma criança que tem um QI bom, não necessariamente um QI acima da média, não estou falando nem de 125 ou mais que 130, né? Que já caracteriza altas habilidades. Mas uma criança que tem um QI de 115, 120, ela tem um QI que, de certa forma, até um dado momento, ela dá conta da demanda, mesmo com sintomas do TDAH. Sem fazer esforço. Sem fazer esforço. Ela já fica dispersa, ela fala um pouco mais, mas ela senta a hora que precisa e a coisa acontece. Né? Então, fases de mudanças de demanda, onde a demanda aumenta, é aí que, em algum momento, essa criança que vira um adolescente ou adulto começa ali a apresentar mais falhas. E é por isso que, muitas vezes, me corrija se eu estiver errado, dá aquela impressão de que ela não tinha isso. Exato. Ela desenvolveu o TDAH na adolescência, na vida adulta. E, na verdade, talvez ela estivesse ali dando conta daquela demanda porque tinha uma capacidade cognitiva preservada boa, uma inteligência legal. E aí, na hora que o bicho pega, né, na hora que vem uma quantidade maior de matéria, de vestibular, por exemplo, Sim. ou tá num trabalho que tem uma demanda maior, aí a coisa começa a aparecer. Sim, eu atendo muitos adultos que realmente só na vida adulta sempre sentiram dificuldades e conseguem relatar. Só que falam, eu tô aqui agora, porque agora chegou um momento da minha vida que eu não estou dando conta da demanda. Por exemplo, mulheres que sempre foram muito funcionais e a hora que a maternidade vem junto, aí fala, agora a demanda ficou muito, né? E outro perfil também que é muito comum, né? Que daí entram características mesmo do próprio indivíduo, de ser às vezes mais rígido com si mesmo, mais perfeccionista. Então, eu atendo muitos adolescentes ou adultos jovens na fase universitária, que daí o que você mencionou, a demanda vem, e nessa faixa etária, às vezes os pais acompanham, nossa, mas sempre foi a melhor aluna. Aí eu escuto isso direto, às custas da vida que eu não tive. Enquanto a minha amiga estudava 2 horas, e pronto. Eu estudava 5, para ter o mesmo resultado, ou às vezes não o mesmo. Então, assim, o TDAH ele pode tirar 10, mas nem por isso ele deixa TDAH. Então, acho que para o TDAH, tirar essa ideia de que ter TDAH é ser fracassado. Não existe TDAH que vai bem na escola. Lógico que existe. Não existe TDAH que é um super profissional muito bom. Existe. Mas às custas, às vezes, de várias disfunções que ele vai de uma energia mental muito grande. E adoece, desenvolve ansiedade, depressão, esgotamento. Sim. Aquelas ansiedades de performance também, que vem muito. Porque o tempo todo se cobrando, se policiando ali. Além de ter que mostrar, de fato, o resultado, se cobrando, né? Se o TDAH não vai ali na hora da reunião prejudicar, né? Legal, legal. E bom, quando você está ali, né, com um paciente, no caso, que você faz esse diagnóstico, como que você faz a questão de encaminhamentos? Como que é isso para a questão de psicoterapia, questão medicamentosa? Como que você lida com um adulto? Quando você pega um adulto que nunca tratou, que nunca teve esse diagnóstico, como que você procede? Então, Marina, tem assim a questão, né, e aqui em São Paulo tem muito isso, os colegas, né, da AMPSI, que são de São Paulo, devem perceber. São Paulo acaba meio que nichando o perfil de paciente que você atende, né? No interior é um pouco diferente. Se eu vim do interior e você é do interior, você deve perceber, né? A gente atende de A a Z da saúde mental, né? Aqui em São Paulo, então, pelo fato de eu trabalhar com neurodesenvolvimento, os adultos que eu atendo, eles já chegam, às vezes, com um diagnóstico de TDAH ou com realmente uma suspeita muito forte porque leram a respeito. Né? Então, já procuram o especialista em TDAH, né?
E aí, de fato, a grande maioria, de fato, tem o TDAH, né? Eu explico da importância do tratamento medicamentoso pelos prejuízos funcionais. Então, falar, Fabrícia, mas nunca teve nenhum adulto com TDAH que você achou que a terapia seria suficiente? Sim. Mas a grande maioria já está com prejuízo funcional, uma demanda de trabalho, ou à beira de perder o emprego, né? Ou o casamento está ali, né? Que o tratamento farmacológico naquele momento faz todo sentido, mas eu explico a importância da associação da terapia cognitiva comportamental. Porque imagina você passar uma vida inteira com dificuldades, né? Aquelas disfunções executivas. Você vai precisar aprender estratégias para o que você não conseguiu a vida inteira fazer sozinho. Agora, na avaliação do adulto, que eu considero mais importante, e muitos adultos vão começar efetivamente a tratar o TDAH 2, 3 meses depois, é tratar a comorbidade primeiro. Porque a grande maioria, né, então você tem que identificar, tem desregulação emocional aí, porque nos adultos também tem, não é só criança com TDAH que tem desregulação emocional. Os estudos mostram que adulto com TDAH tem desregulação emocional. Tem ansiedade, tem depressão, tem alteração de sono, tratar a comorbidade primeiro. Então, quer dizer, primeiro você vai ver o que está ali na hierarquia de sintomas, você trata primeiro as outras patologias que aparecem para depois tratar o TDAH. Até porque, exatamente, até porque tem alguns transtornos que você entrar com psicoestimulante, você vai piorar a vida do paciente, né? Se você estiver ansioso, você entrar com psicoestimulante... Você vai complicar de vez a vida dele. Mais te ver, né? Não, ele vai falar, mas o que aconteceu, né? Eu tô pior do que eu estava antes, né? Exatamente. Então, a identificação da comorbidade. Mas, assim, eu acho muito importante. O TDAH, quando a gente olha para a linha do tempo do TDAH, começou a se falar em TDAH do adulto de 2000 para cá. Então, é novo falar em TDAH do adulto. Assim como falar em autismo na vida adulta, e mais recente falar em autismo em mulheres... né? Falar em TDAH do adulto, se a gente olhar para a linha do tempo do TDAH, começaram a se falar em TDAH, né? Os primeiros relatos de TDAH, 1775, né? Crianças agitadas. E agora, 2000, falar em TDAH em adulto, olha a diferença, né? Quanto tempo, hein? Quanto tempo se passou, né? Mas hoje é um diagnóstico que já existe uma literatura científica que dá uma robustez para a validação desse diagnóstico na vida adulta, né? E os estudos estão mostrando, de fato, uma boa parte, mais da metade das crianças que foram TDAH são adultos com TDAH. Permanecem, né? Permanecem TDAH. Então, ter esse conhecimento, né, da apresentação clínica que difere da vida adulta, mas e encaminhar realmente. Eu acho muito legal isso, porque a gente sabe que é regra, né, nessa interface psiquiatria-psicologia, que o tratamento conjunto ele é mais eficaz, muito mais eficaz do que qualquer outra coisa isolada. E a gente fala muito isso aqui na AMSI, que a gente sempre prega que vamos fazer trabalho conjunto, porque isso para o paciente... é fundamental para que você tenha um desfecho positivo para a família, porque muitas vezes o profissional vai chamar o familiar, vai conversar, vai fazer uma psicoeducação. Sim. Psicoeducação é tudo, né? Sem isso, como é que a gente faz, né? Então, simplesmente você vai lá e dá um remédio de play na vida? Não. Não é né? assim. Então, muito legal essa conversa, por isso eu te agradeço de estar aqui conversando com o pessoal da AMSI, né, sobre esse assunto que tem cada vez mais sido falado na mídia, em todos os lugares. Obrigada, deixo você com as considerações finais, Fabrícia. Bom, eu acho que a gente falou bastante a questão do adulto, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento na vida adulta. Então, é ter essa clareza, né, e especificamente a gente está falando do TDAH, que sim, adultos têm TDAH, né, e muitas vezes eles vão começar a referir alguns prejuízos, aí, algumas frustrações ao longo da vida, na vida pessoal. Ontem mesmo eu escutei de um adulto que ele falou assim, que as relações pessoais dão preguiça. Né? E ele não tem nenhum problema no sentido de transtorno de personalidade, esquizoide ou nada de autismo, mas sim, você investir numa relação interpessoal, a manutenção de uma amizade, ou mesmo um relacionamento afetivo mais próximo, demanda função executiva. Tudo, a vida da gente é função executiva, desde beber um copo de água, né, até fazer uma planilha de Excel, é função executiva. Essa eu não tenho, inclusive. Olha, mais uma dica, hein, gente? Quem se habilita a fazer TCC na Marina, vocês podem me mandar no privado. A informática já resolve, Fabrícia, poxa. Ela terceiriza a planilha de Excel. Legal. Então, é questão de estar atento, assim, à existência desse diagnóstico na vida adulta. Muito obrigada mais uma vez. Te espero para outras conversas. Faremos, com certeza. Obrigada. Gente, tchau, tchau. Tchau.